Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, abençoe aí o teu ministério, tua casa, tua família. Estamos mais um dia aí na presença do Senhor para glorificá-lo, né, e exaltá-lo. Tem pessoas aí que creio que já estão. Dá uma olhadinha aí. Pessoas Está entrando, que já estão. está entrando aí. Pessoas que estão entrando ainda, vamos esperar um pouquinho, né? Estamos aí falando do livro de Timóteo, um livro muito cheio de bênção, muito cheio de mistérios, de indagações, interessantíssimo para que cresçamos. É um livro que traz uma ordenança sobre a Igreja do Senhor, a qual o nosso amado apóstolo Paulo traz ali sobre as ordenanças da Igreja. Nós vamos estar passando, vendo isso. Timóteo é um livro muito rico, né? E precisamos entender certos preceitos, certas coisas que é importantíssimo para o nosso ministério, para a nossa vida, amém? Que Deus abençoe a tua vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, estamos iniciando nesse dia, Senhor, mais uma vez na tua presença, Senhor, para aprendermos de ti, para estarmos contigo, meu Deus e meu Pai. Senhor, venha trazendo o teu Espírito Santo, abrindo a nossa mente, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, que possamos entender a tua palavra, compreender os teus preceitos, Senhor, compreender, Senhor, a cada dia, Senhor, para o louvor da tua própria glória, em nome de Jesus, Senhor, porque tu és fiel e a sua glória, Papai, é imensa sobre a terra. Como é bom, Papai, aprender de ti para não errar, para não pecar, Senhor, contra ti. Senhor, venha nos esclarecendo nossas dúvidas, Papai, tirando, Senhor, nossas indagações, em nome de Jesus, Senhor, para o louvor da tua glória. Senhor, nos ensina, ministra sobre nós, Senhor, através do teu Espírito, da sabedoria e do entendimento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O pessoal está chegando devagarzinho, né? Estão chegando aí. Amém? Já tem 4 pessoas. Já tem 4 pessoas, né, que estão chegando, estão vindo aí para a glória do Senhor. E nós vamos estar aí voltando um pouquinho no que nós vimos na semana passada, né? Quem está acompanhando, viu aí, nós encerramos falando exatamente no livro de Hebreus, né? Que eu estava falando sobre a mudança de lei. E ficou muito rápido o assunto, não deu para entender um pouco, né? Porque foi muito corrido, muitas pessoas ficaram meio em dúvida, porque entrou a questão de dízimo, entrou um monte de coisa ali, amém? Mas o interessante não era isso, o interessante é que você aprenda, né, essa mudança que houve entre a lei e a graça, né? A lei e a graça. Como eu havia dito nas outras aulas, eram 613 mandamentos. 613 leis. E Jesus resumiu somente em 2, né? Somente em 2, né? Foi falado assim. E essas 2, ela complementa essas 613 leis, né? E não é fácil também, não é porque estamos na graça que estamos sem lei. Você vai ver isso hoje. Nós temos uma lei, temos a lei de Cristo, precisamos entendê-la, precisamos compreendê-la, né? Hoje não há mais chicote, hoje não há mais apedrejamento, hoje não há mais sacrifícios, muitas coisas foram tiradas, mas a essência da lei que forma o caráter do ser humano, né? Se você perceber, a lei, a essência da lei foi feita para moldar o caráter do ser humano, amém? Vamos ver, você que está com a tua Bíblia aí em mãos, né? E com o teu caderno, com a tua folha aí, vai anotando, né? Anota aí, a mudança de lei, ela se dá no livro de Hebreus, capítulo 7, está escrito no 7, versículo 12. Hebreus 7, 12. Está escrito ali. O Felipe vai estar lendo para nós ali. Sim. Porque quando se muda o sacerdócio, se muda a lei. Amém? Então, há uma mudança da lei, não uma extinção da lei, não a lei tirar da lei. Muitas pessoas falam, não, acabou a lei, acabou a 613. Entrou 2, que complementam o resto. Amém? Então, vamos lá. Lê aí, Felipe. Sim, Hebreus capítulo 7, verso 12.
Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Amém? Se mudando o sacerdócio, muda-se também, é necessário se mudar-se a lei. Então houve essa mudança de lei, ok? Agora, que lei é essa? Amar a Deus sobre todas as coisas, amém? E amar a teu irmão como Jesus amou, amém? Como Jesus amou, nós temos que amar. É difícil, irmão, difícil. É difícil amar o teu irmão, é difícil nós amarmos, né? Vivemos em um mundo hoje, mundo conturbado, um mundo meio difícil, e temos que ver isso, amém? Vamos lá, no livro de Gálatas, queria que você abrisse aí no livro de Gálatas 6:2, marca aí, vai abrindo, eu vou dar um tempinho para você ir abrindo aí na tua casa, e se alguém ficar em dúvida de alguma coisa, coloque, amém? Para que nós possamos estar esclarecendo e sabendo tudo direitinho, para que possamos assim melhorar. Amém? Amém. Quantas pessoas estão aí agora? 6. Amém. Então vamos indo. Quem está ali são 6 pessoas, então eu gostaria que você desse um amém. Amém? Só estão falando. Os discípulos aí que estão aprendendo, amém? Vão dando um amém, vão dando amém, amém? Vão colocando aí, ei pastor, estou aqui, amém? Para que eu saiba quem está aí, que para mim está especificando. E se houver dúvida, vai falando, amém? Vamos estar junto aí aprendendo em nome de Jesus e vai compartilhando esse vídeo. Vai compartilhando, vai passando para outras pessoas, amém? Vai colocando aí numa sala de vídeo, vai entrando aí, vai evangelizando em nome de Jesus, amém? Que vai ser muito agradável, muito legal, amém? Vamos lá ver sobre a lei, né? Houve a mudança de lei. Agora não é a lei de Moisés, não é mais a 613. Vamos ver que lei é agora, né? Lei de quem? Vamos lá? Sim. Livro de Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de quem? De Cristo. A lei de quem? Cristo. Cristo, a lei de Cristo. Qual a lei de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas. E teu irmão como Jesus como amou. Jesus amou. Amém? E carregando, isso é carregar a fardo de um para o outro, ajudar um ao outro. Amém? Caminhar juntos um ao outro para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá. No livro de Romanos 8:2 também está falando sobre isso. Glória. Livro de Romanos, Romanos capítulo 8. 8:2. Interessante, Paulo está falando com Timóteo, agora ele está falando lá para a igreja de Roma. Amém? Olha que interessante, ele falou na Galácia. Então, Paulo ele andou muito em muitos lugares e soube falar, como eu disse, soube se expressar. Agora temos que entender a expressão dele. Amém? Temos que prestar atenção nisso. Amém. Em Romanos capítulo 8, verso 2 também, se puderem abrir junto para estar acompanhando, amém? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Então, como que é? Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida de Jesus Cristo. Isso? Isso. A lei de vida do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou da lei do pecado e da morte. Presta atenção no que você está lendo. O pecado, todo pecado causava o quê? A morte. A morte. Seja a morte material ou seja a morte espiritual. Amém? Deixar bem claro isso. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden, Deus disse para ele, ó, se vocês pecarem, certamente vocês vão morrer. Eles pecaram, comeram o fruto do pecado, mas eles morreram? Fisicamente não. Fisicamente eles morreram. Mas espiritualmente eles estavam mortos. A ligação com Deus através do Espírito Santo se rompeu. E é para isso que Jesus veio. Ele morreu, ele fez o lugar de Adão, para trazer de novo esse acesso para com Deus. Amém? Hoje, graças a Deus, nós temos acesso com Ele. Amém? No livro de Romanos também está falando.
no capítulo de número 7 e verso 4. Isso. Acompanhem com a gente agora também, no mesmo livro de Romanos. Agora voltando no capítulo 7, o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que temos fruto para Deus. Amém. Então estamos mortos para a lei do pecado, a lei da morte. Estamos vivos agora para Jesus. Amém? Como Ele ressuscitou, assim nós ressuscitamos também com Ele para a glória do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu espero que tenha esclarecido essa dúvida aí de mudança de lei. Amém? Não é que estamos na graça, que estamos aí livre de todas as coisas. Não. Amém? Como nós vimos ali no livro de Gálatas, no capítulo 5, e nós vimos lá também, né? No livro de Timóteo, que os pecados se assimilam. É a mesma coisa. Que estava na lei, está na graça, só que agora é diferente. Amém? Porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Não mais na lei mosaica, mas na lei de Cristo. Amém? Não é que acabou a lei. Estamos na lei de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como Jesus amou. Sim. Que é difícil. Amém? E se fazendo isso, estará cumprindo toda a lei. Jesus disse isso. Sim. Amém? Então vamos lá. Vamos para Timóteo agora, novamente? Não, espera aí, vamos tirar uma outra dúvida aí. Há muitas questões que às vezes as pessoas levantam sobre esse tema. Nós vimos ali que Paulo disse assim, que dois discípulos deles deixaram, não foi? Deixaram a fé. E Paulo disse assim, eu vou entregar para Satanás. E aprendo, vou entregar para Satanás. E tem muitas coisas que se confundem em meio a isso. Em certos livros na Bíblia, se diz Satanás. Outros livros se diz diabo. Outros diz demônio. Tem livro, nós vamos estar vendo isso. Presta atenção. Vamos estar vendo, presta atenção no que nós vamos ler agora. Amém? Abra a tua Bíblia. No livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 14. Sim. Leia bem alto. Hebreus, né? Amém. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Não, versículo 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Amém. O que você entendeu aí? Em questão de língua portuguesa, o que você entendeu? Vamos ver. Vamos! Nós temos uma professora de português, não sei se ela está online aí. Vamos estar lendo de novo aqui, para todo mundo entender junto. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, A Santa Ceia. também ele participou das mesmas coisas. Participou da mesma coisa, Isso. da carne e do sangue, da ceia que ele deixou. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ok. Aniquilasse o quê? O O império que da tinha morte. o império da Morte. morte. O diabo. Diabo. Ele detinha o império da morte. Ele aniquilou o diabo ou aniquilou o império da morte? O diabo. Bem direito. Para que aniquilasse O o que tinha o império da morte. Isso. Quem quer? O que tinha o império da morte, o diabo. Isso. Então, acabou o diabo. Não. Acabou o diabo ou não acabou?
Está escrito aí. Aqui está que aniquilou-se. Aniquilou. Ok. Através do quê? Do império da Morte. O negócio é o seguinte. O diabo antigamente, quem não cumprisse a lei de Cristo, a lei de Moisés, era sacrificado e morria. Ele apontava e a pessoa morria. Ok? Aí você vai entender depois lendo um pouco mais. Aí o que acontece? As pessoas vinham, pecavam, através do pecado, o sacerdote vinha e condenava a morte. Não foi? Uhum. Era assim que funcionava. Agora em Jesus isso acontece? Não. A pessoa peca, certo? A pessoa pecou, vai vir a morte sobre ela? Não. Não é? Não. Essa passagem aqui, se você ler lá do começo, lá de cima, ela vai falar o quê? Que Jesus ele veio à Terra como homem. Uhum. Entenda o que você vai ler. Ó, ele veio como homem, menor do que os anjos. Um pouco menor do que Como os o filho anjos. do homem é superior aos anjos. Então, como filho Do homem. lê lá no começo. Vamos lá. Ó, Vamos ler no começo. Presta atenção. Vamos lá. do capítulo, o título fala assim: Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Isso. Vamos lá. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Peraí. Vamos entender, né? Para que não desviemos das coisas que nós já temos aprendido. Amém? Uhum. Vamos lá. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? As palavras que foram anunciadas pelos anjos, ok? Vamos dizer, pela lei, por tudo, trazia o quê? Um certo medo. Uhum. Medo da morte, ok? E se não houvesse uma salvação, as pessoas iam fazer o quê? Não tinha mais salvação. Não tinha. Era simplesmente a morte. Amém? Continua lendo. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por toda a vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituístes sobre as obras de tuas mãos. Ok? Deus fez o homem, para você entender, está escrito o homem, por isso temos que ler com cuidado. Uhum. Ele fez o homem menor do que os anjos. Ok? Um pouco menor. Tanto é que os anjos queriam pregar o Evangelho. E Deus não deixou. Entendeu? Ele fez menor. Mas Jesus veio, nós vamos ver isso, Jesus veio como homem, embora maior do que os anjos. Ele se submeteu a ser o filho do homem. Ok? Vamos lá. Todas as coisas lhe sujeitastes, debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitadas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Agora sim. Ele foi feito um pouco menor que os anjos, como eu, como você, como todos nós. Ok? Mas ele provou a morte. Ele provou a morte e ressuscitou. Está dizendo isso.
ele provou a morte e se ressuscitou, se tornando maior do que os homens, maior do que os anjos. Em todas as coisas ele se sujeitou, como homem. A todo pecado ele se sujeitou a todas as coisas como filho do homem. Sim. O que nós padecemos, ele padece também. Amém? Aí o que acontece? Ele passou pela morte, adquirindo a glória. Ok? Então, esse império que está falando do inimigo, esse império que foi aniquilado, é o império da morte. Em outra passagem, Jesus disse assim: ó morte, aonde está a tua vitória? Eu ressuscitei. Então ele venceu o império da morte, ele venceu o adversário, ok? Se sujeitou, a palavra fala que ele desceu às partes mais fundas da terra, pisou na cabeça do inimigo, amém? Pisou, aniquilando a ele, ok? Tirando todo o poder dele. Ele pegou a chave do quê? Do inferno e da morte. Amém? Aí é que está. Ele pegou a chave da morte e ele pegou a chave do inferno. Nas suas mãos. Ok? Aí o que acontece? Continua lendo. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas afiliações o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém? Então nós nos envergonhamos de chamar de Jesus irmão. Porque ele é o nosso irmão, ele esteve aqui na terra como homem, e através desse irmão nós conseguimos a nossa salvação. E como ele conseguiu a salvação, ele adquiriu a nossa salvação também. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da consagração. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos de que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Exatamente, ele tinha o império da morte, foi aniquilado, ele não detém a morte mais. Quem detém a morte é Jesus. Esse poder do inimigo foi aniquilado, foi retirado, ele não pode mais matar. Se Deus não permitir, ele não pode. Ele pode todas as coisas. Deus. O inimigo, ele tem um certo restício. Por isso Deus é todo poderoso. O inimigo não é. Então ele restringe. Antigamente não. Por causa da lei, Deus mesmo deu autoridade. Por exemplo, não cumpriu a lei, adulterou, mata. Então ele tinha poder de matar. Agora não. Entendeu? Então esse poder foi aniquilado das mãos dele. Ok? Nós vamos ver aí que ele não parou. Porque como Paulo está falando, agora, depois que aconteceu isso, que Jesus fez isso, eu posso pregar do meu irmão, eu posso falar de Jesus, eu posso falar da graça de Deus, eu posso estar falando daquele que me salvou. Entendeu? Vamos continuar lendo? Espero que você esteja entendendo aí. Amém? Se não estiver entendendo, pergunte. Sim. Ainda em Hebreus capítulo 2, agora o verso 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em todo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sempre... Ele morreu, ele se tornou sumo
sacerdote em expiação ao pecado dos irmãos. Então, ele se colocou como sacrifício sobre o pecado dos irmãos. Por quê? Antigamente todos tinham medo da morte. Hoje nós temos a esperança que nós vamos morrer, mas nós temos a vida eterna. Amém? Sim. Nós vamos morrer, sim, mas nós temos a vida eterna. Nós temos essa esperança através de Jesus. Amém? Aí no último verso desse mesmo capítulo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Peraí. Então, a tentação acabou? Não. E quem tenta, quem quer? O inimigo. O inimigo. Ele passou como toda a tentação, ok? E hoje, graças a Deus, por causa dele ter passado por isso, ele pode nos socorrer. Amém? Ele pode nos socorrer em meio às nossas tentações, quando o inimigo nos tenta. É só chamar o nosso irmão. É só chamar a Jesus Cristo. Amém? Amém. Para a glória de Deus, ele está aí conosco. Amém? Amém. Ele participou de todas as coisas, ele morreu para vencer o inimigo, derrotar esse império que era da morte. Ele retirou a chave da morte da mão do adversário. Para a glória do Senhor. Na minha Bíblia não está escrito que ele matou o adversário. Ele pegou a faca, matou ele? Não. Não? Pegou a espada? Não. O que ele fez? Ele enforcou o diabo? Não. Não. Na minha Bíblia está que ele pisou na cabeça dele. Deixou ele marcado. A cabeça dele está marcada. Um pezão na cabeça. Ok? É o que está escrito aí. Amém, querido? Amém. Em outras passagens, você vê que interessante. O apóstolo Paulo, ele mesmo continua falando. Ele fala do adversário em outros livros. Vamos ver. Timóteo aí? Isso, Timóteo 5,15. Mais para frente, aqui nesse mesmo livro que é de Timóteo, é uma das últimas viagens que Paulo faz para Timóteo, aqui já é bem passado, amém? E ele continua nos alertando. 1 Timóteo capítulo 5, verso 15. Amém, irmãos? Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Ok, aí já está a palavra Satanás. Se desviaram, indo após Satanás. Quer dizer, cometendo pecado, cometendo erro. Porque Satanás está escrito, né, no livro de Mateus, que ele foi desde o princípio pecador. Ele peca desde o princípio. E quem peca, quem está pecando, existem dois tipos de pecado. Existe o tipo de pecado inconsciente e o pecado consciente. O inconsciente é quando a pessoa peca e ela não está sabendo. Isso é o inconsciente, o pecado inconsciente. Ele não está sabendo que está pecando, não sabe. E Deus leva em consideração. Agora, quando a pessoa sabe que está pecando e continua pecando, já cai na impiedade, ele já se torna ímpio e segue ao inimigo. Amém? Outra passagem é? Tiago. Isso, Tiago, irmão de Jesus. Isso. Capítulo 4, versículo 7. Isso, Tiago 4, 7. Amém? Glória. Chegando aqui. Eu não quero nem entrar no livro de Apocalipse, porque Apocalipse fala do inimigo, né, de todas as obras que está fazendo, tudo que está acontecendo, todas as ações do mal, é responsabilidade do inimigo, porque Deus não faz mal. Então, toda a responsabilidade do mal há uma, vamos dizer, Deus permite a permissividade, isso é o lado chamado permissividade de Deus, que Ele permite, está escrito na Bíblia também, que Ele permite que nós sejamos tentados até o ponto que nós aguentemos. Amém? Está escrito nas cartas aqui, que Deus permite que o inimigo nos aperte até a maneira que nós aguentamos. Amém? Então ele está em ação. Sim. Agora em Tiago, capítulo 4, do verso 7. Amém?
Todos estão acompanhando? Vamos estar lendo. Alguma pergunta? Não? Até agora não. Nenhuma pergunta ainda. O verso 7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele está aí. Então tem que resistir a ele. Sim. Ok? Ele morreu? Não. Forcado? Não? Foi com a espada? Não. Não? Acho que foi queimado. Não. Não. Ainda não. Mas Ainda vai não. ser. Vai ser. Amém? Mas Deus permitiu isso porque o adversário é como se fosse vamos dizer, Deus permite que ele nos toque para a nossa própria perfeição. Deus usa o inimigo de uma sabedoria tão grande e tão perfeita. Aí muitas pessoas perguntam, poxa, mas Deus não tem poder? Poder de derrotar o inimigo? Bom, entrando no livro de Apocalipse, diz que um anjo só, né? Apenas um anjo é capaz de fazer. Apenas um anjo vai prender o inimigo, vai prender o falso profeta, vai prender todos os demônios. Um anjo. Será que Deus não pode? Deus pode tudo, Deus pode todas as coisas. Só que eu vou falar uma coisa para você, Deus é muito mais sábio do que você possa imaginar. Muito mais sábio do que você possa imaginar. Aí fica aquela indagação, mas já pensou se não tivesse o adversário hoje? Se com o adversário, se com as lutas, é difícil a gente estar na presença de Deus, ser socorrido por Jesus, vendo as experiências de Deus, o Espírito Santo trabalhando a cada dia na nossa vida, nos dando livramento, né? É nítido e claro a ação do adversário à nossa volta, mas graças a Deus, Deus está conosco. O Espírito de Deus, como disse, está nos protegendo, está acampado ao nosso lado. Amém? Agora aqueles que saem da presença do Senhor, que nem Paulo falou, ele entrega na mão do adversário. Amém? Então, querido, temos que ter a mente em Cristo, saber que Ele está conosco, saber que Ele está batalhando com você. Saber que apesar de todas as lutas, de todas as coisas, nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia. Aprendendo a cada dia com Deus. Amém? Amém. Aprendendo a cada dia, aprendendo a cada momento, aprendendo na nossa história. Em nome de Jesus, eu quero que Deus venha te abençoar para a glória do Senhor. Amém? E se houver alguma dúvida, irmão, coloca aí, vamos estar esclarecendo, amém? Vou estar te explicando, vamos estar lendo outros versículos, eu posso te passar outros versículos. Esteja aí perguntando, não fique em dúvida não, amém? Amém. Vamos seguir aqui as palavras? Amém. Vamos lá agora no livro lá de Timóteo, né? Já chega de falar do inimigo. Se alguém tiver dúvida a mais, eu te dou um monte de versículo aí para você. Agora vamos estar continuando o estudo de Timóteo, agora no capítulo 2. Amém, irmãos? Volta lá no livro. Agora sim, vamos partir para o estudo. Só que é importante, nós temos um alicerce, né? Temos um alicerce para calcar, para caminharmos na presença do Senhor. Porque quando falar a palavra inimigo, falar Satanás, você já sabe aí quietinho o que é, né? Quando falar, olha, da lei, você já sabe, opa, estou na graça, mas tem a lei de Cristo, amém? Você já vai aprendendo. Sim. Aí nós paramos semana passada no capítulo 2 e vamos entrar no verso 9 agora. Amém, vamos lá. Amém? Subtítulos: Deveres das Mulheres Cristãs. Cadê as mulheres? Dá uma glória a Deus aí, mulher. Oh, glória. Vai dando glória a Deus aí, gente. Amém? Vai dando glória. A pastora Helena está aqui dando glória também. Vai dando glória aí. Vamos aprender com Jesus. Oh, glória. Está escrito assim. Você não vai gostar muito do que você vai ver agora. Vamos lá. Que do mesmo modo as mulheres se ateviem em traje honesto, Amém. com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que façam profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Ok, peraí.
Olha aí. Vamos levar isso para o dia de hoje ou não? Vamos levar ou não? Ele não permite que mulher ensine. Que não fale. A mulher tem que andar, obviamente, com honestidade, com pudor, com roupas, né? Bonitas, que é difícil hoje em dia, né? Vamos dizer, estamos em um momento muito difícil hoje, né? Em questão de trajes, de roupa, mas a mulher tem que se vestir com pudor, né? Se vestir honestamente. E quando se diz assim, porque antigamente tinha deuses que se servia dessa maneira. Pegava-se a trança, o cabelo, e se fazia tranças com fio de ouro enrolados, né? Com pérolas, com coisas assim muito bonitas, né? Para servir outros deuses. Tem mulheres que começaram até a vir na igreja desse jeito, tudo tal, com roupas mais, principalmente em Corintos. Em Corintos, a igreja de Corintos foi uma igreja muito difícil, né? Porque lá tinha o sacerdócio, né? E as mulheres lá, as prostitutas eram sacerdotisas de Asser, né? Então tinha o templo lá da deusa. Então as mulheres se prostituíam, interessante, porque elas se prostituíam tanto em Corintos como em Efésios também. Tinha essas sacerdotisas, né? Que se prostituíam sendo sacerdotisa. E quando elas engravidavam, elas eram enxotadas do templo. Ficava sem pai, ficava sem mãe, ficava jogada na rua. E Paulo, ele usa muito do instinto paterno, ele fala muito sobre pai, lá no livro de Corinto, ele fala em Efésios, trazendo que a dimensão de Deus como pai para acolher. E essas mulheres vinham ser acolhidas na presença do Senhor. E elas tinham que mudar o seu comportamento, os seus trajes, a sua roupa. Então Deus, ele faz uma advertência real. No Velho Testamento, para você ver que interessante, a mulher não podia fazer nada na igreja. Não poderia fazer nada. Aqui já tem alguma abertura na graça para a mulher, né? Já tem alguma abertura. Mas ela tem que teria na igreja também, ficar em silêncio. Não podia cantar. Não podia louvar. Tem certas igrejas que é assim até hoje. Tem certas igrejas, não vou falar o nome, mas tem igreja aí que a mulher não pode cantar, não pode nem pedir hino. Não pode fazer nada isso dentro da igreja, porque fora da igreja é outra história. Dentro da igreja não pode pedir um hino. Não pode cantar, não pode pregar, não pode fazer nada dentro da igreja. Amém? E segue isso que Paulo falou. Só que nem eu disse, a questão de usos e costumes, é a questão do tempo. O tempo passou. Amém? Amém. Continuando. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Amém. Tá vendo? A mulher não usa autoridade sobre o marido. Difícil hoje em dia, né? Difícil, né? A mulher fala, ei, vai varrer a casa. O marido tem que ir em sujeição à mulher. É o contrário. Então muitas coisas mudaram. Se nós fôssemos levar, isso aqui já está na graça, né? Já é livro da graça. Sim. Né? Hoje em dia nós vivemos desse jeito. Vivemos? Nem um pouco parecido. Nem um pouco parecido, né? Um pouco, mudou. Algumas coisas daí mudaram. Houve certas aberturas através de feminismo, através do passar do tempo, apesar de tantas coisas acontecerem. Se formos entrar nesse assunto, é bastante longo, né? Mas hoje, graças a Deus, temos mulheres que servem a Deus, temos mulheres que andam com modéstia, tem mulheres que verdadeiramente são exemplo na sua casa, verdadeiramente são mulheres de Deus, profetisas de Deus, como nós vamos ver diaconisas daí, mais para frente,
sendo ungida, nós vamos ver mais para frente coisas tremendas acontecendo, vale a pena aprender com o Senhor. Amém? Amém. Aí vamos para o capítulo 3 já? Isso, aí a formação da igreja. É interessante, porque quando nós falamos assim, que não falamos do inimigo, não foi? O inimigo muitas vezes é chamado de diabo, muitas vezes é chamado de Satanás, outra vez é chamado de Lúcifer, tem vários nomes, mas tudo isso é um só. É um só. Né? É a mesma coisa, né? que uma pessoa, se você pegar um livro aqui, você pega esse livro, se você falar em inglês vai ser livro, como que vai chamar? Book. Book. Se você pegar em japonês vai ser o quê? Eu não sei. Vai ser outra coisa. Né? Mas vai deixar de ser livro? Não. O nome é diferente, mas o livro é o mesmo. Amém? Então nós vamos ver aí que às vezes é chamado presbítero, às vezes é chamado pastor, às vezes é chamado bispo. Amém? Mas se você entrar em um consenso geral, geralmente é levado para a mesma coisa. Amém? Só muda o nome, às vezes, em relação de lugares e estados. Roma se falava em romano. Na Grécia se falava em grego. Amém? Em Jerusalém se falava em hebraico, siramaico. Amém? Em cada lugar se falava de uma forma. Paulo, ele era poliglota. Paulo, ele falava romano, Paulo, ele falava hebreu, Paulo, ele falava siramaico, falava em egípcio. Paulo, na sua época, ele foi muito culto, ele falava. Só que na hora de mudar, de fazer ali, trazer para o português, se colocou palavras meio diferentes. É por isso que é assim. Se você pegar o teu celular e entrar em Google, lá no Google, por palavra Satanás, por palavra diabo, por palavra Lúcifer, por palavra demônio, todas elas vai estar com uma pouca versão, mas vai ser exatamente a mesma coisa. Amém? O título se dá assim: Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ok. O que é episcopado? Episcopado. O que é episcopado? Não sei. Quem sabe aí? Tem alguém aí que está vendo aí que sabe o que é episcopado? A vida nos cargos é... Não. Episcopado. Alguém sabe aí? Tem alguém assistindo aí? Tem. Vai ter que esperar um pouquinho para eles responderem. Tá. Que tem o delay. Delay. É delay, né? Delay. Delay. Tem o delay, que às vezes você coloca, leva alguns tempos para chegar até aqui. Amém? É delay que chama. Ok? Episcopado. Tem alguém que sabe? Se alguém souber ou quiser dar um chute aí, pode estar escrevendo nos comentários que a gente vai estar lendo agora, tá bem? Amém? Episcopado. É bom você participar. Pouco já chega aqui. Eu acho que tem gente procurando no Google. Ou não sabem? Será que não sabem? Pode seguir já. Eu te falo quando Também, para não perder tempo, vai chegar aqui, eu acho. Episcopado. É pico, subir ao pico. Subir ao pico, vamos dizer, vamos imaginar assim, um iceberg. O iceberg, quando você olha, que ele está no mar, o que você vai ver? Somente o pico dele. O resto vai estar embaixo da água. Uma pirâmide, vamos dizer, ela é assim, ok? Ela começa lá de baixo e sobe até o pico, ok? Então, o episcopado quer dizer o quê? Que nós, como evangélicos, como pessoas de Deus, pessoas da igreja, nós não devemos nos conformar com o que nós temos, ou que nós somos, ou o cargo que estamos. Nós temos sempre que almejar subir na presença de Deus, amém?
Você está numa firma, você entra de ajudante, ok? Você entrou de ajudante, você vai querer subir, ok? Subir para líder, subir para, como chama? Auxiliar, né? Vai subindo, na firma, vai subindo, vai subindo. Na igreja também, nós entramos na igreja, começamos a aprender, começamos a trabalhar para o Senhor e começamos a querer subir. Temos que querer subir, temos que ter no nosso coração, eu quero mais, eu quero subir, eu quero crescer. Eu quero estar lá na posição lá em cima, eu quero ser um pastor, por exemplo, eu quero ser um bispo, um apóstolo, amém? Eu quero subir, eu quero ir de uma ascendência. Subir, eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero estar crescendo, que nem agora. Estamos aprendendo, estamos crescendo, queremos subir, queremos ir a mais. Não ficar somente onde nós somos, ser crente de banco, ou ser um diácono, não, eu quero mais, ou ser um obreiro, uma obreira, não, eu quero mais. Amém? Sempre queremos mais. Mesmo que você chegue ao ponto de pastor, eu quero aprender mais, eu quero ser mais, eu quero subir mais, eu quero estar mais na presença do Senhor. Amém? Querer crescer, isso é a buscar, querer, almejar o episcopado, querer crescer. Amém? Amém. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Amém. Isso é uma coisa muito importante. Temos que ter, hoje em dia nós temos o quê? Temos uma grande diferença desse tempo, de tempos em tempos. Mas temos que, olha, manter essa regra na nossa vida. Ok? Ter uma mulher só. Aí está escrito aí, não? Marido de uma mulher. Marido de 2 mulheres. Marido de 3 mulheres. Ou não deu certo com uma, vou arrumar outra. É isso? Não deu certo com a outra? Pera aí, eu vou arrumar outra lá. Essa aqui não foi a mulher que Deus me deu, não. Né? Não foi a mulher que Deus me deu, eu preciso arrumar outra. Mulher de um, homem, mulher, somente um casamento, ter filhos, governar bem a sua casa. É óbvio que vai ter problema, é óbvio que vai ter discussões, é óbvio que os filhos vai chegar na adolescência, vão querer se rebelar, mas aí que vem a prudência, aí que vem a mansidão, aí que vem o equilíbrio de manter todas as coisas com prudência, saber administrar, saber as coisas levar no seu devido lugar. Às vezes aquele impulso, né? Mas ter que saber lidar com as situações. Amém? Olha, é muito importante isso, é mudança de conduta, mudança de caráter, mudança de história, mudança de vida. E a cada dia nós aprendemos, ninguém vai chegar à perfeição, porque perfeito foi só Jesus. Ele foi o nosso real sacerdote e é o sumo sacerdote da nossa salvação, como nós já vimos. Amém? Então temos que estar nessa fiação, estamos ligados nesse movimento e querer chegar adiante. Amém. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ok, o que é neófito? Aí você me pegou de novo. O neófito. Neófito. É interessante, né? Não seja neófito. Neófito é novo. Novo. Mas novo no quê? Novo na fé. Novo na fé. Tem muitas pessoas que chegam na igreja, já passam 1 ano, 2 anos, já querem se denominar pastor. Já se incham. É que nem o pão, né? Se incha
Então se ensoberbece, já acha que é melhor que o pastor, já acha que é melhor do que todas as coisas, já sabe tudo, já é o último pacote da bolacha. É o cara, ele é o cara, né? É o exemplo, é o cara. Tem que tomar cuidado, tomar cuidado. É que nem eu expliquei na igreja uma vez o adolescente, né? O adolescente espiritual. O adolescente é a mesma coisa, chega numa hora que a liberdade, ele já pensa que sabe de tudo, ele pensa que já fez de todas as coisas. Entendeu? Não há problema, querido, toma cuidado. Porque para chegar a algum lugar tem que se traçar um bom caminho, um bem bom caminho. Eu fui ungido a evangelista, me lembro, evangelista, eu tinha praticamente quase 8 anos de conversão, 8, 9 anos de conversão a evangelista, não a pastor. Queridos, não foi fácil, não é fácil a caminhada. Você aprende com as experiências, você aprende ali do dia a dia. Olha, pastor, muitas pessoas estudam para ser pastor, fazem teologia para ser pastor, tiram diploma de pastor, mas pastor não é profissão, pastor não é estudo, pastor é chamado de Deus. Deus chama. Tem um monte de pastor que pensa que, olha, eu sou formado em teologia, vou ser pastor. Quando sai e encara uma igreja, vai ver que é totalmente diferente a experiência do dia a dia, as lutas, as pelejas, a experiência. É no dia a dia, nas lutas, é nas batalhas que nós temos que aprender. Você só vai aprender a lutar quando você tiver com a espada na mão. Só vai aprender quando você estiver na guerra mesmo. Então, querido, entenda isso. O pastor não é opção. O pastor é chamado. E se Deus te chamou, não tente fugir. Se Deus te chamou, não tente escapar pela esquerda ou pela direita, não, porque foi Ele que te chamou. E Deus não vai permitir que você fuja porque Ele te ama. Amém? Amém. Já vamos estar encerrando, porque está dando horário, mas só para concluir o raciocínio, né? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém. No laço de quem? O diabo. Olha o diabo aí de novo. Ele está aí de novo. Ô bichinho que não deixa a gente sossegado, né? Interessante, né? O que disse aí de novo? Vamos lá? Convém também que tenha bom testemunho dos De que quem? estão de fora. De dentro da igreja? Não. Hã? Dentro da igreja? Então tem que ser bom dentro da igreja. Igual aquele tipo daquela mulher que disse, olha, eu vou mudar para a igreja, vou trazer meu colchão para a igreja. Porque dentro da igreja o meu marido é maravilhoso, em casa é o capeta. Né? Eu vou mudar para dentro da igreja. O testemunho, o nosso testemunho não tem que ser dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil. É fora da igreja. É no seu dia a dia. É junto com teus amigos. É fugir de corrupção. É fugir de coisas erradas. É fugir do pecado. É fugir das tentações para não cair no laço do diabo. Ele te laça. Ele te enrola. Ele te pega. Querido, olha, não é fácil não manter um testemunho real, um testemunho verdadeiro na presença do Senhor. Teus vizinhos têm que falar que você é de Deus, os teus amigos têm que falar que você é de Deus, não precisa mostrar, eles vão saber que você é de Deus. Eu cheguei a um ponto agora, quando Deus mostrar que tem que ungir alguma pessoa, eu vou falar com a esposa dele, vou falar com os filhos dele, e vou falar com as pessoas de volta para ver se verdadeiramente merece ser ungido. Porque, querido, não é fácil não. Levar a vida do Senhor, levar aí o nome de Jesus não é brincadeira não. E muitos têm envergonhado o nome dele.
E temos que tomar cuidado com isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. A gente vai encerrar por aqui, porque aqui acaba a parte do bispo, né? Depois do Aí vai, diácono, né? a partir do verso 8, vamos começar a falar dos diáconos. Ok. Semana que vem. Encerrou aí do bispo? Sim. Alguma pergunta? Alguém falou alguma coisa? Vamos estar esperando para chegar aqui. Mas se vocês tiverem alguma pergunta do que foi falado hoje, ou carregando da semana passada, aproveite esse tempo agora para a gente estar respondendo, amém? Se não tiver nenhuma pergunta, dá um amém aí para a gente já estar orando e encerrando. Isso, vai dando um amém, vai participando, eu quero que você participe, eu quero que você esteja junto, para que possa esclarecer suas dúvidas, amém? Nós temos tempo, aqui na segunda, estou fazendo de segunda e de sexta, no tempo, aí nos primeiros 15 minutos eu vou estar mudando um pouco, os primeiros 15 minutos eu vou estar respondendo as perguntas que chegarem, se chegarem, e depois nós vamos para o conteúdo, amém? Hoje eu expliquei o que ficou meio confuso, tem pessoas que ficaram meio confusas da aula passada, espero que tenha sido esclarecido, amém? Para a glória do Senhor. Agora é somente glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e saber que Ele está contigo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E manter os bons costumes. É importante você conhecer aquilo que Deus restringiu, aquilo que Deus quer. Como eu disse ali, os conflitos de família. A lei antiga, que eu falei de 613, é a formação de um caráter. Se você pegar e você tiver o capricho, e tiver tempo de estar lendo, de estar meditando, é uma mudança de caráter, é uma mudança de história. Amém? É uma mudança de vida. Foi quando o povo saiu do Egito, que tinha as leis lá, e Deus colocou, sabe, para mudar. Para mudar toda a história. Ele veio complementando. Tanto é que a nossa lei de hoje, para quem não sabe, Felipe é advogado. Está estudando para advogado, direito, né? O nosso direito hoje é direito romano. Sim. Não é? É direito em base romana. E em muitos lugares das leis nossas hoje, da nossa lei que nós temos hoje, é baseada na lei de Deus. Para quem não sabe. Uma mescla, aliás. Exatamente. É baseada. Não matarás. Né? Não pode matar hoje, porque está na graça? Não. E temos a lei da terra, que é baseada na lei de Deus, que tem as suas condenações e as suas consequências. Ok? Então, a maioria das leis que nós temos hoje é baseada no catálogo romano, também que é inspirado nas leis de Deus, também envolve ali aquela mistura. Tanto é que, se você pegar muitos advogados hoje, usam a Bíblia. Está certo ou está errado? Até em júri. Até em júri. Então, a lei de Deus é muito importante para a nossa vida. Amém? As leis de Cristo, o amor, a compreensão, a fé. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Abençoe teu ministério. Foi muito bom estar com você. Foi muito bom estarmos juntos nessa 1 hora, mais ou menos, que foi? Isso aí, 1 hora certinho. 1 hora para não ficar enjoativo, para não ficar muito puxado, não ocupar o seu tempo muito, mas que você venha meditar, venha pegar a Bíblia, marcou os versículos, vai lendo direitinho, medita. A palavra do Senhor é boa para nós meditarmos. Pega um versículo, fique pensando nele, meditando nele, por que ele foi escrito. Nenhuma palavra da Bíblia foi em vão. Nem um ponto, nem uma vírgula. Nada que foi escrito em vão. Tudo há um propósito. E quem sabe esse propósito para a tua vida é agora. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus possa chegar na tua casa, na tua vida. Que Deus possa te dar um abraço, né? Estamos com muitas saudades, espero que acabe logo, mas estaremos juntos, eu creio, em nome de Jesus, orando para acabar essa pandemia aí,
para a glória do Senhor, eu creio que logo vai ser essa vacina, tão querida vacina, vamos estar orando para isso, para que dê certo. Já é uma grande probabilidade que já está dando certo, né? Em nome de Jesus. E logo, eu creio que o mês que vem, já vamos estar tomando umas agulhadas aí. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Pai, por essa hora. Que a Tua graça, a Tua bênção venha nos alcançar, Papai. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, Papai, que está diante da Tua face. Derrama-te, ó poderoso de Israel. Abençoa, abre, Papai, nosso entendimento, Papai, abre, Senhor, a nossa mente, para que possamos chegar até a Ti, Senhor, com graça e glória. Senhor, nós determinamos a bênção, determinamos a Tua unção para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada casa, abençoe a cada lar, abençoe a cada vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo, que seja em cada vida e somente o salvo. Digam Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até domingo, 19 horas, estaremos aqui. Ô glória, querido.